A iluminação é e sempre foi uma das experiências mais poderosas humanas, mais clamada e venerada por rituais e práticas religiosas. O brilho, imagens muito brilhantes nos dão a sensação de otimismo, nos dá emoção e sensação de alegria e otimismo. Você pode reparar como é que você lembra, nas suas memórias mesmo, como é que você lembra dos momentos mais felizes da sua vida. Normalmente são trechos de filme ou normalmente são fotos, são imagens. E normalmente elas são muito brilhantes, coloridas e dinâmicas. As plantas crescem para a luz, o nosso olhar é dirigido para a luz. Então, através da luz e sombra, é possível manipular sensações e emoções muito mais do que pelo próprio motivo da foto. A claridade que se observa em um objeto depende da distribuição total de valores de luminância da cena toda. O brilho tem que ter relação com o todo, tem que ter um referencial. Uma imagem é muito brilhante, um objeto está muito brilhante em relação ao quê? O nosso cérebro sempre tenta equilibrar uma imagem, buscando todos os brilhos que tem na cena toda. Então, uma imagem que está muito brilhante em uma cena, com fundo escuro, se ela for colocar em outra cena com os mesmos valores de brilho, com uma cena clara, a gente vai ter a impressão que ela não é tão brilhante, porque ela precisa ter esse contraste para a gente ter uma sensação de que ela é brilhante. Então o brilho é relativo. Aqui eu trouxe um pouco essa pintura do Rembrandt, porque a fotografia ela bebeu muito das artes plásticas, né? E aqui é um exemplo claro, né, de uma cena com muito contraste. E o Rembrandt é um mestre dessa história do brilho, né, da luz dele. Ele é um exemplo de luz, ele tem uma luz magnífica. E nesse quadro aí do casamento de Sansão, a Dalila ali, a figura central, em forma de triângulo, uma forma de pirâmide. E nessa cena a gente não vê de onde está vindo a fonte de luz. Olha que interessante. Então vira uma cena sagrada, né? Onde a Dalila é praticamente uma emissora de luz, né? Parece que a luz brota dentro dela para fora e ela parece uma verdadeira luminária. E o poder reflexivo que ela tem de emitir luz para as pessoas em volta também, né? Então ela é como se ela fosse uma película, ela quase não tem textura, quase não tem sombra, e ela está emitindo essa luz quase sagrada está vindo dela, ela está iluminando, ela está numa posição de iluminação mesmo. E a claridade, a iluminação se acontece assim, quando o objeto iluminado ele está inteiro iluminado de forma homogênea. O Rembrandt falava muito sobre isso, e em todos os limites dele, certo? Completo, todos os limites da forma dele está iluminado por igual. E esse tipo de conceito foi usado muito em editoriais de moda, né? Com aquelas modelos com a pele super iluminada por igual, tentando evitar sombra, que é uma fotografia mais de beleza e de luz mesmo, né? A gente sempre tem que olhar o simbolismo, o universo simbólico da imagem, né? Luz, sombra. Luz vai se referir sempre ao bem, à luz, à iluminação, a uma coisa sagrada, né? O pessoal de moda busca muito essa linguagem também, né? O brilho encontra-se entre as claras fontes de emissão de luz, como vela, fogo, lâmpadas, e as outras coisas do cotidiano, que são as coisas que refletem, que recebem essa luz e refletem. Aqui eu trouxe esse exemplo pra gente entender como é que funciona o contraste, como o nosso olho se comporta também, né? Então você olha nessa cena aqui, essa cena toda preta com uma bola branca, né? Agora eu vou passar para a próxima cena. A próxima cena toda branca, a bola é o mesmo tom. A bola da cena preta e da cena branca é o mesmo tom, é exatamente a mesma claridade que tem na bola. E olha como o nosso olho equilibra, como muda. Porque na cena escura parece que a bola é muito mais clara. Quando a gente vai para a cena clara, parece que a bola escureceu, né? Como o nosso olho, como o brilho tem muito a ver com o fundo, né? Com o contraste da cena toda, né? O brilho, assim como a cor, não pertence ao objeto, ele vem da luz. Então, uma cena, para a gente ter uma noção do brilho total, do brilho real de um objeto, a gente precisa ter essa cena iluminada de forma homogênea. Porque quando um objeto está muito perto da fonte de luz, ele costuma ter mais brilho, porque ele recebe mais luz. E um objeto longe da luz, ele tende a ter menos brilho, porque ele recebe menos luz. Então, o brilho tem a ver com a localização desse objeto no espaço em relação a essa luz. Existe um degradê de luminância, conforme os objetos estão perto da luz.
Então, para a gente ter uma noção do brilho real das coisas, a gente precisa de uma cena com uma iluminação homogênea. Gente, olha nessa foto, por exemplo, como a luz consegue ter uma profundidade e ela consegue fazer com que a gente localize os objetos no espaço, né? Por um degradê de luminância. Olha que bacana essa foto com a câmera mirada para cima, que a luz vem de trás, ela vem banhando, né? Gradualmente, lá de trás aqui para frente. Então, como a gente consegue ter uma luminância por profundidade aqui também? Um degradê de luminância e buscando também a profundidade, a localização dos elementos no espaço, né? E olha nesse outro exemplo, dessa escadaria, dessa imagem dessa escadaria, onde o elemento emissor de luz são as janelas. A luz toda da cena vem das janelas. E olha como a gente consegue um degradê também de profundidade, como a gente consegue um efeito de luminância através da profundidade também, como traz profundidade, como traz volume, né? Ali de trás e vem, quando vai chegando mais para frente, vai escurecendo a imagem, né? Aqui eu coloquei esse objeto, essa garrafa, aqui esse desenho dessa garrafa para demonstrar como que a gente pega um objeto fora do cenário, fora da fonte de luz, a gente não sabe de onde vem a fonte de luz. Como a gente sabe, né, que a fonte de luz ela consegue mapear um objeto no espaço, onde ele está dentro da profundidade do espaço, se ela está mais para trás, se ela está mais para frente, se ele está mais perto da luz, se ele está mais longe da luz. Aqui nessa garrafa a gente tem metade dela clara e metade escura. Aqui a gente não consegue saber se é a garrafa que é desse jeito ou se é algum efeito de iluminação. Hein? Então aqui a gente já consegue, já perde aquela noção de profundidade, né? E aquele degradê de luminância. Mas a gente pode sofrer também uma ilusão de ótica, né, nesse processo. Porque numa cena, para a gente manipular isso, por exemplo, um objeto muito perto da luz pode ser um objeto escuro, que ele tem menor capacidade de reflexão. E os objetos longe da luz podem ser objetos muito brilhantes, com altas capacidades de reflexão. Nisso a gente consegue manipular a profundidade de uma cena. Uma vez foi feito um experimento num museu, num espaço, onde se pegou um cone de madeira, pintou de branco o cone de madeira e se colocou ele ligado com cabos de aço paralelo ao chão, nessa altura mais ou menos, com sua ponta mirada para frente, mirada para o observador. E nesse espaço foi projetado para ele luzes homogêneas, frontais, difusas, ou seja, a ponta do cone sumiu. As pessoas que viam o cone, que chegaram no museu, viam apenas uma roda, viram uma roda chapada, não viam o cone, pois a sua ponta tinha sumido devido à iluminação, tinha acabado com o volume. Em algum momento nesse espetáculo foi trocada a luz, colocaram luz lateral, então a ponta do cone surgiu como mágica, as pessoas ficaram perplexas. Então a luz ela é capaz de mudar as formas dos objetos, profundidade desse objeto, reflexo, cor, brilho e profundidade desse mesmo objeto e localização no espaço. Sombras. As sombras podem ser próprias ou projetadas. Sombras projetadas é a interferência de um elemento em outro elemento, é a capacidade de um elemento de causar obscuridade em outro. A sombra é um elemento narrativo muito interessante. Nossa sombra é a nossa parte baixa, dúbia, a nossa parte reprimível. Em algumas culturas não se permite que se pise na sombra de um homem, diz que dá azar. Ou em algum enterro, se sua sombra está sendo projetada dentro da cova, enquanto se enterra o caixão, diz que dá muito azar e que a pessoa pode até morrer. São algumas crendices e algumas coisas do universo simbólico, mas que são muito interessantes de ser usado na arte como universo simbólico, como simbolismo mesmo, né? As sombras, elas são entendidas como elemento, sua sombra, elas são entendidas como um único elemento na composição, uma única massa. Nosso olho, nossa percepção tem a capacidade, tem a tendência de separar elementos com brilhos similares, com brilhos parecidos, e os separar e os unir em grupos distintos, criando uma unidade de luz e sombra. Então, um projeto de iluminação criteriosa é capaz de dar uma unidade a uma composição, unidade e ordem. É muito interessante também o simbolismo da luz e sombra dentro das artes plásticas e das imagens. É uma grande disputa. Luz e sombra significa a disputa de duas forças, do bem contra o mal, duas forças antagônicas. A luz significa a parte elevada, o brilho, ou a parte mágica, a parte sagrada. E a sombra é a parte mais baixa, é o mal.
Isso é muito usado nas artes plásticas como de forma narrativa, deixar algumas cenas em sombra como elemento narrativo, significando que é essa parte nossa sombria, essa parte escondida nossa. Olha que linda essa foto da igreja, por exemplo, como tem um caráter sagrado. Como ela perde um pouco de contraste, um pouco de definição por causa desse flare. Esse efeito também é conseguido com fumaça, né? Uma fumaça bem levinha com máquina de fumaça, deixa uma leve camada de fumaça bem fog. E a luz ela traz esse efeito, que é um efeito quase divino também, né? De magia ou de sagrado, né? De alguma coisa sagrada, de algum milagre acontecendo. Aqui mais um exemplo da luz sendo usada como elemento narrativo, né? Como elemento mágico, né? Tem uma luz vindo de cima, né? Sempre quando a luz vem de cima, ela tá vindo dos planos superiores, né? É um plano etéreo mandando uma luz, uma mensagem, uma iluminação aqui para os planos baixos aqui, para o plano da matéria, para o plano terreno. Simboliza muito o sagrado, né? E nesse editorial de moda, o modelo tá abrindo uma caixa misteriosa e dali tá surgindo uma luz. Aí fica claro que ali tem um objeto mágico, um objeto valioso ali dentro, né? A iluminação tende a gerar uma atração do olho de acordo com alguma características ou com algum objetivo que a gente possa querer. Se a gente for traçar um paralelo de atração do olhar, eu acredito que a luminância e o brilho está disparado como o primeiro lugar da atração do olho. Mais do que forma, cor, movimento ou qualquer outro elemento, textura dentro de uma composição. Nosso olho ele é imediatamente atraído para a luz, para as partes mais claras da imagem. E é lógico que esse brilho tem que estar destacado do resto da imagem, tem que ser mais brilhante do que o resto da imagem para que isso aconteça. Um grupo de bailarinos num palco com diferentes desenhos de luz, com diferentes tipos de iluminação, vai causar diferentes reações no público. Então um projeto de luz e sombra, um projeto de iluminação cuidadoso é muito importante porque acaba despertando diferentes emoções e diferentes sensações. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Essa parte de iluminação aqui foi só o começo, foi só a introdução. E espero que vocês tenham gostado e compartilhem com mais pessoas, ajudem mais pessoas, porque é um universo muito bacana essa da luz e sombra, começar a perceber a sombra por aí, começar a usar ela de forma narrativa e de forma incrível nas suas fotografias para conseguir fotografias mais incríveis.